Boa noite, irmãos. Vocês podem se assentar, Deus abençoe. Vou tentar usar um aparelho novo aqui, tá? Ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa com ele aqui. Eliezer é que tem mais prática de colocar, né, Eliezer? Mas, vamos ver. Que Deus continue abençoando a igreja. Amém. Nós estamos agradecidos por mais essa oportunidade de estar aqui. E pensava que o inverno tinha chegado, mas já deu uma melhorada, né? E nós tivemos... Ô, José, por favor, vem dar uma ajeitada aqui, senão vai me complicar, senão eu vou usar o do púlpito aqui mesmo, senão começa a escapar aqui, não me sinto bem, não. Vamos ver se você consegue arrumar. Vocês têm paciência um pouquinho aí, né? Não pode escapar, né? Só que agora está mais difícil, né? Não, eu uso do púlpito mesmo. Dá sol no púlpito aqui. Vamos ver se escapar, eu uso esse outro aqui mesmo. Vamos ver aqui. A gente mais velho não tem muito costume com essas coisas modernas, não. Vamos ver se vai dar. Então, nós estivemos viajando essa semana passada, ou essa semana, né? Hoje é sábado. Fomos a Cosmópolis. Tivemos lá do irmão Aparecido, irmã Zilda, irmão Samuel. Estava também o irmão Francisco. E um casal de irmãos de Mogi Guaçu, irmão José, irmã Inês. Tivemos um bom tempo de companheirismo. E o pastor João Henrique nos acompanhou. Voltamos para São Paulo. Tivemos fazendo alguns trabalhos particulares que a gente tinha que fazer ali. E ontem à noite nós tivemos com o pastor Valdir de Oliveira, em Mogi, e estava presente a igreja, e também o irmão Enes, a irmã Sara, mandou muitas saudações para a igreja aqui. Então, sempre lembrando de vocês, sempre também nos acompanhando. Então, eu creio que vocês oraram por nós. Está movendo muito, né? Vamos tirar, vamos deixar o... Vamos tirar aqui agora. Agora tem que vir um encarregado, um mordomo aqui para tirar, né? Eu vou aprender com o tempo. A gente é jovem ainda. Né? Vamos aprender. Está bem. Obrigado, irmão. Tivemos um culto muito abençoado ontem em Mogi. Graças a Deus, o pastor João Henrique também estava conosco. E viajamos hoje. Tivemos o irmão João, o irmão Otílio também. E graças a Deus tudo está bem. Mandou saudações para todos vocês. Amém. Nessa noite temos aqui a participação da igreja em Toledo, está nos acompanhando. O irmão Jogley estava falando, a sua mãe piorou nessas últimas horas e ele teve que cancelar a viagem dele a Toledo e região para ficar ao lado da sua mãe e de seus familiares. Mas nós vamos continuar orando, porque nós não agimos pela esperança, nós agimos pela fé, né? Se olhar pela esperança, muitas vezes você desanima, mas a fé nunca tem motivo para desanimar.
A fé sempre olha positivo. Então, vamos continuar crendo no milagre e que aquilo que Deus tem para fazer com a sua mãe, Ele poderá fazer ainda, né? Amém? Graças a Deus por isso. Então, nós temos recebido cartas não críticas, né? Cartas de agradecimento, e-mails, temos recebido mensagem de texto de agradecimento de vários lugares, e eu acho interessante que alguma delas nós podemos ler aqui, ainda que não vamos citar nome, mas nós podemos ler aqui como participação da igreja, gratidão da igreja, irmãos que se sentem abençoados, como você conta por uma cura. Graças a Deus, o Eliezer está bem curado, né? Deus tem feito um milagre, né? Então, essas coisas, quando nós compartilhamos, isso estimula outros a olharem na promessa, a verem, né, que Deus está presente, que as bênçãos de Deus são visíveis e que Jesus, aquilo que Ele prometeu, Ele continua fazendo. Então, a gente está feliz por todos esses participantes que têm nos escrevido. Muitas cartas bonitas, algumas delas são perguntas também, né, de pessoas não daqui de Curitiba, mas de outros lugares. E nós estamos procurando usar este meio para sempre ser uma bênção, sempre ser uma contribuição, uma soma para o reino de Deus. E eu sei que vocês estão orando por nós. E nós tivemos um culto domingo, um pouco diferente dos cultos que temos tido aqui, falando da música, falando da adoração. E eu estava lembrando de Abraham Lincoln, quando ele viu os escravos, e o que mais fez ele sentir verdadeiramente uma compaixão para libertar os escravos foi quando ele viu um homem despedindo, um negro, despedindo da sua esposa, porque ele tinha sido vendido para um determinado homem, um outro lugar, e ele chorando, e a esposa, e os filhinhos, e ele sendo vendido como um animal de trabalho, quando Abraham Lincoln não era nada, ele era apenas um jovem, e ele olhou aquele quadro, ele olhou para cima e disse: Deus, um dia eu acabo com a escravidão, um dia eu vou acabar com isso. Quando a pessoa tem um objetivo, quando a pessoa deseja fazer o melhor, quando uma pessoa deseja vencer as coisas erradas, e ele promete para Deus que ele vai fazer aquilo, Deus sempre vai ajudar essa pessoa a cumprir esse objetivo. E demorou anos. Ele foi estudar, ele lutou para ser um vereador, perdeu por muitas vezes, e depois lutou para ser deputado, perdeu. Eu não tenho aqui a quantidade, porque é uma lista enorme de derrotas na vida desse homem. Mas, um dia ele se candidatou para presidente e ganhou. Ele estava mais próximo de cumprir a promessa dele. Porque nós, às vezes, quando nós conquistamos um lugar, é Deus nos colocando numa posição onde nos dá a condição de cumprir aquilo que nós prometemos para Ele. Então, Deus vai nos dando degrau em degrau, aumentando a nossa posição, abençoando a nossa posição, para nós cumprir aquilo que nós prometemos. É como, ver se você não tem um carro. Você gostaria tanto de ter um carro para vir na igreja, mas você diz: Senhor, se Tu me der um carro para mim ir na igreja, ou ir no mercado, seria tão bom. Se aquele propósito é de verdade, Deus sempre vai te caminhar você para alcançar aquele objetivo. Pior quando nós alcançamos e nós não cumprimos aquilo que nós prometemos. Isso é desagradável diante de Deus. E ele, então, como presidente, ele trabalhou a primeira gestão dele como presidente, ele lutou para alcançar esse objetivo, com guerras, com problemas, ele manteve firme uma convicção: os escravos têm que ser libertados. Havia promessa de sangue,
de guerra, revolução, o sul contra o norte e assim por diante. Mas ele tinha um objetivo: acabar com a escravidão. E no segundo mandato dele, ele terminou. Custou 600 mil soldados americanos na época, mas ele acabou com a escravidão. Então quando nós queremos alcançar um objetivo, sempre vai ter um preço a ser pago. Alguém vai ser sacrificado, alguém vai ter que trabalhar mais, alguém vai ter que sofrer mais, alguém vai pagar o preço por aquilo. Mas é melhor 600 homens mortos para cumprir um objetivo que salvaria milhões, do que ter os 600 mil homens vivos e aquele objetivo nunca ser alcançado. Então, quando nós estamos falando de música, quer dizer que nós vamos conseguir. Pode demorar 1 mês, pode demorar 6 meses, eu não sei. Mas eu creio que esse objetivo nós vamos alcançar pela graça de Deus, porque nós vamos contar com a participação de cada um de vocês. Não quero crítica, eu quero oração. Pessoas que se põem de joelho: Senhor, dá graça, sabedoria, para nós alcançar esse objetivo. Se nós fizermos isso e dermos a mão de companheirismo, nós vamos alcançar o objetivo. Então eu preciso não só do seu amém, mas das suas orações, da sua paciência e de ombro a ombro nós lutarmos por essa causa, porque é impossível nós continuarmos sendo escravos da música profana, escravos dos religiosos, do espírito trinitariano, do espírito dualista e de tantos espíritos que têm sido manifestados, se Deus tem no céu tantas coisas maravilhosas que nós podemos ter acesso. Mas para isso nós precisamos lutar, nós precisamos crer, precisamos batalhar para alcançar este objetivo, não é? Então aqui essa carta foi sobre o culto de domingo. Mensagem: bom dia, pastor. Estou até agora com a alegria do culto de domingo. Para mim, posso dizer que foi a resposta de oração, pois eu realmente não me sentia nada bem quando cantávamos os hinos em que vimos. Me lembro de uma vez que o senhor fez um culto, logo que chegamos aqui em Curitiba, combatendo esse tipo de hino, e chegou a citar o grupo Voz da Verdade. Em casa, naquela semana, fizemos uma limpeza no quintal e, consequentemente, uma fogueira para o mato. E meu marido pegou um CD que eu tinha e queimou junto, mesmo sendo dos mais antigos. E tendo hinos muito bonitos, a gente sabia em que espírito eles cantavam, e também como era a aparência das apresentações. Então não queríamos aquilo em casa mais. Depois, aos poucos, fomos cantando vários hinos deles, mas eu não me sentia ânimo. Nisso sempre me incomodou muito. Meu coração se entristecia ao cantá-los. Mas sei que tudo tem a hora certa. E creio que essa é a hora em que Deus viu que seria assim. Eu penso, se estamos tendo esses cultos, imagina então, a partir de agora, o que Deus não pode fazer. Que Deus continue ungindo o nosso pastor para ser um verdadeiro guia, abençoando, dando saúde, realmente exigindo de nós o que Deus quer que sejamos. Uma igreja noiva, esposa, tem que ter a atitude de noiva, comprometer-se apenas com o noivo. Não é mesmo? Deus abençoe. Amém? Graças a Deus por isso, né? Então, nós temos aliados. Eu quero trazer um tema para vocês hoje. Não é polêmico. É um tema para nos ajudar a compreender melhor o plano de Deus para esse momento que nós estamos vivendo. Antes de ler a Bíblia, eu gostaria de lembrar uma coisa que ontem, inclusive, o irmão citou isso numa pergunta, e eu achei tão interessante. Você lê, e de repente você depara com alguns versículos, ou até mesmo alguns aqui umas parágrafos da mensagem. Puxa, eu passei por cima, né? O profeta diz aqui na mensagem a brecha,
quero que vocês notem isso aqui. Vocês vão usar isso aqui, porque o momento que nós estamos vivendo são coisas que nós vamos precisar usar. A palavra que nós vamos usar para o dia presente. Falando sobre o livro do Apocalipse, sobre a Bíblia, ele diz assim: este livro não é revelado até que as eras da igreja e eras denominacionais tenham acabado. O profeta diz que os selos, o livro, não é revelado sem terminar as eras e as eras denominacionais. Muito bem. E não houver mais tempo, vem? Isso só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Então eu pergunto, quantos creem que os selos foram abertos? Levante a mão. Bom, se ele está dizendo aqui que ele só seria aberto se as eras terminassem, então você não pode continuar dizendo que a era continua. Porque ele disse aqui que isso só poderia ser revelado quando as eras terminassem. Parado na brecha, parágrafo 55. Então não sou eu que estou dizendo que as eras terminou. O profeta está dizendo que se o livro abriu, é porque as eras terminou. E para nós o livro abriu. A revelação veio. Amém? Mas para aqueles que querem continuar em Laodiceia, o que é um direito de qualquer um, o João Mombrana fala do João Corvo. É João Corvo mesmo, né? Creio que ele fala que viveu amarrado tanto tempo, que é o profeta que conta essa história, que ele comeu tudo que estava ali em volta. Em volta dele não tinha mais uma semente, não tinha uma folha verde. Ele estava acabado, magro, estava morrendo de fome ali. E um dia o senhor que amarrou ele ficou com tanta dó dele, foi e soltou o pé do João Corvo lá. Só que ele estava tão acostumado, que ele não queria sair mais daquilo ali. Aí os amigos dele passaram, gritaram para ele assim: ô João, ô irmão João, ó, voa, tem comida aqui, ó, nós estamos gordos, nós estamos alimentados, abençoados e tal. Ele olhava para cima: é bem que eu gostaria, mas eu não consigo sair daqui. Ele não viu que o pé dele já tinha sido desamarrado há muito tempo, mas ele estava tão acostumado que ele queria continuar vivendo naquele espaço no qual ele foi preso durante todo aquele tempo. Se você quer continuar na era de Laodiceia, aí você vai ter que ouvir tudo isso, você vai ter que participar de tudo isso, porque isso é de Laodiceia. Mas para o novo dia, então nós temos algo maior. Não quer dizer que aquilo que está lá, irmão, é lixo, não. Nunca vamos dizer que aquilo é lixo, porque aquilo foi o período da casca, da folha, da flor, tudo teve o seu benefício, teve a sua história. Mas quando chega no grão, ninguém mais desejaria voltar a ser folha, ser casca, ser mais nada disso, porque agora é grão. E quando chega no grão, não se perde mais, diz o profeta, porque vai para o celeiro, enquanto o joio vai ser queimado. Amém? Então, o profeta está dizendo que se o livro foi aberto é porque as eras terminou. Mas se ainda é pouco, na mensagem, quem dizeis ser esse? Foi um irmão que mandou para mim lá de Toledo, esse parágrafo aqui, ó. Mombrana diz assim: tem um livro especial saindo sobre isso, muito em breve, o Senhor permitindo. Vejam, desta Laodiceia, para mostrar que ela já terminou, que ela já está selada ali. Quem disse que ela terminou não foi o Raimundo Maia, não. O profeta disse que a era de Laodiceia está terminada. Foi o profeta que disse. Ela já está selada ali. E Cristo está do lado de fora. Esse do lado de fora, nós somos colocados junto com ele para o lado de fora. É por isso que para nós não interessa a Laodiceia mais. Porque quando ele foi jogado para o lado de fora, eu saí com ele. Sabe por que eu saí com ele? É porque quando ele foi crucificado, eu estava nele. Quando ele ressuscitou na manhã do terceiro dia, eu estava nele.
Eu estava nele, em Cristo, através de todas as eras. Quando ele saiu da última era para o 8º dia, que é o nascer do sol, nós pulamos com ele para o lado de fora também. E se ele está do lado de fora, então não pode haver luz em Laodiceia. Amém? Então, olha, ele diz assim, ó, e Cristo está do lado de fora. Nunca disse que ele voltou a entrar novamente. Não tem jeito mais de voltar para Laodiceia. Nunca. Vocês sabem. Assim a encontramos hoje, colocando a palavra para fora. Então, ao mesmo tempo que foi Cristo jogado lá de fora, o profeta diz, Cristo é a palavra. E a palavra foi jogada para o lado de fora. Então, nós somos livres, exatamente como sempre foi. Mensagem, quem dizeis ser este? Parágrafo 120. Amém? Você vai achar muito mais de agora para frente, viu? Porque Deus está abrindo os nossos olhos para ver essas coisas. Vai achar realmente muito mais. Agora vamos ler as Escrituras. Segundo aos Coríntios, o capítulo 3. O tema é: quem está atrás do véu? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e José? Não estão aqui suas irmãs e também os seus irmãos? Era assim que eles olhavam, não era? Mas quando perguntou para um revelado, quem dizer que sou eu? Não era o filho do carpinteiro, não era o filho de Maria, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mesma pergunta para um revelado e a mesma pergunta para quem não é revelado. Olhando para a mesma direção, olhando para a mesma pessoa, os mesmos traços, a mesma voz, um via o Filho de Deus e outro via o filho de José e Maria. Quem você está vendo atrás do véu? Quem que você vê? Quem que você vê atrás do profeta? Quem que você vê atrás do pastor? Quem que você vê atrás do apóstolo, do evangelista, do mestre? Quem é que está por detrás? Porque para uns não passa de um homem de uma determinada família muito boa, mas para outros é realmente algo muito mais do que isso. Existe algo escondido ali que é muito maior do que a aparência. Amém? Então vamos ler. Versículo 6 em diante. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Se a letra mata, é porque alguns já morreram pela letra. Então nós devemos nos cuidar para não ser a próxima vítima de morrer pela letra, porque a letra mata. Mas ele diz assim: o Espírito vivifica. E se o Espírito da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Quem abole o véu é Cristo. Cristo tira o véu dos nossos olhos. Então, se ele não veio para tirar o véu dos seus olhos, você continua com o véu ainda, olhando para isso que é transitório, sabendo que o que é permanente já tem vindo.
Então ele diz assim: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos sendo transformados à mesma imagem dele. Amém? Capítulo 4, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vamos orar nesse instante. Querido Pai, amado Deus, nossos corações têm saltado de alegria, a nossa alma tem procurado cada dia te servir, esse prato tão especial que foi guardado para esses últimos dias, para estimular um povo a ter um avivamento individual, como tinha o profeta nas florestas, na neve, onde ele estava. Ele podia levantar as mãos, Senhor, e ter um avivamento no seu interior, e ele glorificava o Senhor, e ele manifestava a sua alegria, a sua satisfação por se encontrar como um salvo. Nesta noite, Pai, nossos corações também estão alegres, está feliz, porque nós encontramos algo que pode mudar os nossos pensamentos, pode mudar as nossas vidas, e estamos vendo os resultados de sua presença entre nós, com esses frutos incomparáveis, incontestáveis. Satanás não poderá mais apagar a chama que foi acendida em nossos corações, por ver o Senhor mais uma vez manifestar a tua palavra viva e poderosa, onde temos sentido esse fogo do Senhor, e a nossa alma tem tido fé, tem tido força, tem tido graça diante da tua presença. Senhor, que nesta noite o Senhor não venha gotejar sobre nós, mas venha chover sobre nós a tua presença, Senhor, e o teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar do púlpito e encontrar um caminho aberto no coração do homem, da mulher, da irmã, do irmão, onde esse poder do alto venha fazer uma obra completa e nos levar à pedra de coroa, a chegarmos à estatura completa de Cristo, Senhor, onde seremos a imagem perfeita do Senhor. Pois nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, pois pedimos em nome de Jesus e confiamos na tua palavra e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar. Quem está atrás do véu? Quem estava atrás daquele véu de carne chamado Judas Iscariotes? Então nós vamos discorrer um pouquinho aqui, a própria palavra do profeta e na Bíblia também, porque tudo o que nós falamos aqui, ou ela nos alicerça, ou ela nos ajuda, ou ela nos fere. Porque a palavra de Deus ou te deixa melhor, ou te deixará pior. Não tem como escapar disto. Agora, como eu sei que está me deixando melhor? Pelos resultados que ela produz na minha vida.
Lembramos que, quando nós viemos para a mensagem, nós tivemos muita dificuldade de crer ou de entender a unicidade de Deus. E o profeta, e o batismo, e essas coisas todas. E muitos demoraram anos até que pôde entender o plano de Deus. A revelação veio e foram batizados em nome de Jesus Cristo. Da mesma maneira, nós estamos passando por uma circunstância porque quando o profeta estava pregando, ele tinha muitos ministros. Ele fez reuniões com os homens de negócio por muitos anos. Mas eu pergunto para você, quantos ministros foram ganhos pelo ministério do irmão Branham nos homens de negócio do Evangelho completo? Você poderia contar nos dedos, quem sabe um ou outro, que saiu do sistema organizado dos homens de negócio do Evangelho completo para crer que ele era o mensageiro. Mas ele continuou pregando, ele continuou falando dos mistérios, da revelação da palavra, do batismo, da unidade, e assim por diante, semente da serpente. Agora, aquela mensagem que ele pregava para os ministros, que estava sendo gravadas, ela foi levada ao redor do mundo, porque Deus não está obrigado a deixar uma de suas sementes rodeadas por um sistema. A mensagem que não pôde converter os pastores amigos do profeta, mas convertia os membros, convertia as pessoas que tinham a semente para crer. E da mesma maneira, Deus não está obrigado a velar por um sistema do homem, quando não permite que a semente de Deus não veja o programa de Deus que está sendo realizado. Deus vai fazer igual fez na denominação. Deus vai tirar um daqui, outro de lá, outro de lá, outro de lá, e Deus vai tirando e tirando e tirando, e acabou. Esta é a obra de Deus. Deus não tem que estar dando satisfação. Não, o meu pastor não crê. Você ficaria na Assembleia de Deus, você ficaria na Batista, você ficaria na Metodista, mas há uma escritura que diz: sai dela, povo meu. Sai da onde? De qualquer lugar aonde a palavra de Deus não pode ser pregada e anunciada como ela é, você nunca deveria ficar lá. Você deve ficar ao lado da palavra. Jesus disse: ninguém escapará das minhas mãos, ninguém arrebatará das minhas mãos. Não é da igreja, é das mãos de Jesus. E esse Jesus tem descido à terra através de um ministério para que possa tomar a você em suas mãos e te guiar nesta hora de tanta confusão, ele poder te guiar passo a passo, até a chegada final. Não, meu pastor não permite. Eu vou segurar alguém de vocês aqui, se isso aqui não é de Deus, Deus tira. Não há muro que Deus não possa fazer, não há muro que Deus não possa derrubar. Havia somente uma Raabe. Deus gastou 7 dias rodeando e rodeando para salvar quem? Para salvar uma prostituta que tinha feito um trato de crer na mensagem, simplesmente porque havia uma mulher naquelas condições. Deus teve que rodear aquela cidade 7 vezes, derrubar os muros e salvar aquela mulher. E aonde há uma semente de Deus, ele vai tirar. Pode ficar descansado, ele vai tirar. O profeta diz: olha, agora, o meu tema nesta manhã, eu espero confiantemente que Deus revele isto. Tem que haver uma revelação. E cada vez, se você que toma as fitas e ouve, e eu tenho esperança, e espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer à igreja. Então, ele disse: eu confio que Deus vai fazer a parte dele. Por quê? Alguém diz assim: o povo é velho, como é que esses irmãos velhos vão compreender isso aqui? Como é que essas irmãs velhas, essas pessoas simples vai compreender? Não, Deus sempre pegou a parte mais difícil para revelar, para mostrar que para ele não existe idade. Porque ele foi pegar um velho chamado Abraão, que não prestava para nada mais,
Uma Sara que não tinha mais nenhuma condição, jamais poderia, pela ciência, ter condição para aquela mulher, e, no entanto, Deus pegou aquilo que não tinha condição para revelar nela um plano. Não é maravilhoso? Então, para Deus não existe dificuldade. E ele provou isso, sabem quem? No próprio apóstolo São Pedro. Porque quando ele perguntou quem diz os homens, cadê os teólogos? Cadê os estudantes da Bíblia? Cadê os conhecedores da verdade? Cadê os pregadores do dia que poderiam ter levantado a mão e disse, não, eu fiz um estudo aqui, ó, viu, Jesus, me dê um tempinho aqui. E chamasse Jesus para um lado e diz, olha, eu quero mostrar o meu estudo para o senhor. Eu peguei lá em Isaías, eu peguei lá em Jeremias, eu peguei lá em Moisés, eu peguei lá em Gênesis, eu fiz um estudo e eu sei quem o senhor é. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas Deus, para mostrar que não depende de intelectualidade, não depende do seu grau de inteligência, Deus pegou um Pedro, um idoso, que não sabia nem escrever o seu nome, ungiu aquele Pedro e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nós não estamos falando isso para intelectuais, nós estamos falando isso para o eleito. E onde esse eleito estiver escondido, na forma de semente de Deus, ele vai entender o que Deus está fazendo agora, no seu devido tempo. Porque é somente para o eleito. Nunca diga eu não posso. Você, como semente, você pode tudo. Uma ceguinha chamada Ana viu que ele entrou no templo. Um velho chamado Simeão, que ninguém dava nada por ele, viu quando ele chegou no templo. Então não é questão de idade, não é questão de inteligência, é questão da semente eleita que está plantada no coração do homem. Deus levanta e ele entende a mensagem. Aí onde está o mistério sendo revelado, porque não é para os inteligentes. E Jesus já cortou isso lá pela raiz, dizendo, olha, graças te dou ao Pai, porque não revelaste isto aos intelectuais, aos sábios, entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Qual a diferença? Qual a diferença? Graças a Deus. Então o profeta diz, olha, a igreja tem tentado fazer a igreja, você tem tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender sem dizê-lo diretamente. Vê, é uma coisa. Às vezes nós temos que dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir, possa levar uns a saírem, alguns a irem embora, e outros a ponderarem a respeito. Qual é o grupo que você quer ficar? Tem 3 grupos aqui, tem 3 classes. Uns vão embora, saem. Um está no grupo dos que diminuiu a igreja. Posso levar uns a saírem, alguns a irem embora, e outros a ponderarem a respeito. Qual é o grupo que você quer ficar? Eu já escolhi o meu grupo já. Eu quero ficar no grupo que vai ponderar as coisas. Porque tem uma esperança para ele ainda, não tem? Ponderar as coisas. Mas isto é propositalmente, precisa ser feito dessa maneira. Amém? Tem que ser feito desta maneira. E é isso que nós estamos falando ultimamente. Qual é a última manchete do jornal? Nós queremos saber as últimas notícias. Nós queremos saber as últimas notícias. Porque o povo, ele está envolvido muito em entretenimento, muita conversa, muita brincadeira, muitos hinos para fazer chorar, e a palavra de Deus. Aí eu conto a historinha do irmão Brana, mais uma historinha que tem fundamento, né? Uma historinha que tem fundamento, daquele galinheiro, né, com aqueles frangos, tudo bonito, branquinho, impecáveis. Você sabe que os frangos de granja tudo é branco, não é verdade? E o profeta disse que naquele galinheiro estava tudo, aqueles franguinhos, tudo mesmo bem preparado, pulando de alegria, satisfeito, contando vantagem, porque tudo era puro, eram virgens, né? Eram virgens, tudo era puro.
E eles estavam lá, e pulando, e saltando, e querendo cada um ser mais bonito do que o outro, falar mais bonito que o outro, ou cantar mais bonito que o outro, e aquela coisa, toda aquela festa pentecostal, e pulando e gritando. Aí o profeta disse que, de repente, vem um frango mais velho. O irmão Brando fala desse jeito, que o frango foi, olhou por cima do olho assim, ó, dos filhos do óculos, e falou: vem cá, meu irmãozinho, vem cá, eu tenho uma notícia para vocês, estão tudo alegrezinho, é? Tudo pulando. O profeta Eliseu sabia do que ele estava falando. Ele disse, não, o que está acontecendo? Ele falou: não, eu quero dizer para vocês a última notícia, porque vai haver uma última notícia. O rapto já sucedeu. E o velho disse: eu quero dizer para vocês uma notícia que vocês não estão preocupados com ela. E todo mundo ficou curioso. Mas qual é a última notícia? Ele disse: o preço do frango aumentou e amanhã todos vocês vão ser sacrificados. O profeta contou isso. Mas é verdade. Nós precisamos colocar atenção naquilo que Deus prometeu para o momento que nós estamos vivendo. Nós temos que focar a nossa fé hoje. O que é que nós vamos produzir hoje? A promessa de Deus para hoje. Não se pode explicar a fé. É algo que se crê. E ela é tão sólida que não há nada mais que tome o lugar dela. Não tem mais nada que te mude quando você tem fé na palavra. Quando você crê que a palavra é a verdade. Quando você não interpreta para o seu bel prazer, mas você crê que ela é a verdade, você morre em cima dela. Como os hebreus dizem: se Deus livrar, nós cremos nele. Se ele não livrar, eu creio igual. Se ele matar, eu vou crer nele no céu. Aí eu vou crer mais ainda. Porque se ele nos matar, mais perto dele nós vamos estar. Aí que nós vamos crer nele mesmo. Portanto, eles sabiam que a palavra que foi escrita para aquela era em que eles estavam vivendo, a era messíaca, que eles se encaixavam exatamente naquele lugar, e o que eles podiam fazer para voltar naquelas igrejas frias e formais, das quais eles haviam saído. Porque é o que acontecia. Vocês vão dar tudo com os burros na água, viu? Para começar, esse pastor não tem nem igreja para levar vocês. É um andarilho, vai pregar, vai para a beira do rio, beira do mar, pregar, tem lugar para levar. Você imagina quanto argumento a igreja falsa tinha para jogar contra a igreja verdadeira. É Deus fazendo a história, é Deus deixando para nós a forma de nós podermos vencer, é Deus fazendo nós tirar os olhos das coisas que é possíveis e colocando nossos olhos nas coisas que é impossível. Porque o possível o homem faz, mas o impossível Deus faz por nós. Ele prometeu que faria por nós. É isso que nós precisamos hoje. Há coisas que nós jamais pensaríamos que poderíamos fazer, mas eu creio que nós faremos aquilo, porque é uma promessa de Deus para nós. Nós estamos descansados nessa promessa hoje. Não estamos preocupados com o barulho do galinheiro. Nós estamos preocupados com as últimas notícias que está vindo aqui, não é? O que tem chegado para nós através da sua palavra. Ele diz assim: para onde iríamos? Vê, nós estamos completamente persuadidos de que tu tens a palavra da vida. Vê? Eles não podiam explicar isso, mas eles criam nisso. Pronto. Para quem iremos nós? E Jesus disse isso para diminuir a sua multidão. Veja, até que ele pudesse reunir o grupo. Então, veja bem, ele tinha que fazer isto, ele tinha que vir essa etapa, porque na primeira etapa havia reuniões com 500.000 pessoas. Na primeira e segunda etapa havia reuniões com 100.000 pessoas. Na primeira e segunda etapa havia uma oração que curou 25.000 pessoas. Na primeira e segunda etapa havia tantos admiradores e amigos no mundo inteiro, querendo caçar com ele, querendo ir na sua igreja, chamando para pregar na sua igreja. A primeira e segunda etapa era um ministério mundial. Mas e a terceira etapa?
Quantos ficaram com ele na terceira etapa? Quantos foram com ele na terceira etapa? Na parte final. O que é a terceira etapa? O profeta diz: a abertura da palavra, a pedra de coroa. E tantas coisas mais prometidas nessa última fase da igreja, que a igreja deveria estar pronta para receber. Por quê? Porque foi preparada para receber a pedra exatamente para cair sobre ela, para mostrar o quadro completo. Mas quando a pedra vem, ao invés de tomá-la e colocar no lugar certo, eles jogam ela para fora. Então vai diminuindo a igreja, e vai diminuir a igreja, porque o profeta diz que ao final do caminho, poucos é que alcançariam. Muitos foram chamados. Onde estão esses muitos que foram chamados? Fora da mensagem? Não, muitos foram chamados na mensagem, mas hoje estão fora da mensagem, porque não conseguiram caminhar aonde o profeta caminhou. Porque estão olhando William Branham só lá. Eles não estão vendo que aquele que estava em William Branham, aquela vida que estava em William Branham, quando ele partiu, aquela vida não foi para a sepultura. Havia uma vida ali que não era a vida de William Branham, havia uma vida ali que era a vida de Cristo. E quando ele morreu, aquele poder, aquela unção, aquele maior, ficou agora para ser derramado no povo de Deus, na igreja de Deus, que é o que nós queremos que aconteça conosco agora. Não estamos esperando somente no futuro, é agora que nós precisamos tomar posse desta promessa, para ver uma igreja vivificada pelo poder de Deus. Porque ele diz assim: olha, se vocês estão pregando isso, cadê os mortos sendo ressuscitados? Cadê os milagres? Isso foi na primeira e segunda etapa. Na terceira etapa é muito maior, porque quando Jesus saiu no terceiro dia, e aquele selo foi rompido, Jesus não ressuscitou morto mais, Jesus não abriu mais sepultura de ninguém, Jesus não curou enfermo mais, mas ele tinha uma missão maior, e a cada eleito que se revelar para ele quem ele era. Ele era o Messias, ele tinha levantado no terceiro dia, ele foi onde eles estavam reunidos e dizia: olha, aqui sou eu estive morto, mas eis que eu estou vivo. O irmão Branham morreu, aquele corpo foi para a sepultura, mas o Espírito Santo, Cristo que estava nele, está dizendo para nós hoje: olha, ele foi para a sepultura, mas eu estou vivo, revelando que eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. Que momento nós estamos vivendo? O momento da identificação com a semente do trigo com o seu Criador, com a vida dele. Então Jesus tinha um propósito: diminuir sua multidão. Para quê? Veja, até que ele pudesse reunir o grupo. Você pode ver que depois não tem problema mais lá fora. E dentre todas aquelas pessoas, eram somente 11 delas. Então entendiam realmente quem ele era. Eles sabiam que ele era Deus e somente Deus. Amém. Era só 11, mas aqueles 11 falaram: agora nós sabemos onde nós estamos. Agora nós sabemos onde nós estamos, nós sabemos quem ele é. Nós não sabíamos. Tem pessoas pensando que ele é a segunda pessoa na unção e pregando que ele não é a palavra, mas nós sabemos quem ele é, porque nós permanecemos com ele para ouvir o que ele tinha para nos dizer. Amém? Meu tema nesta manhã é para revelar ou desvelar, tirar o que estava escondido para revelar, desvelar esse Deus. Em outras palavras, ele estava escondido, mas eu vou mostrar para vocês onde ele está. É um desafio, não é? Ver Deus num homem torto, um homem problemático, um homem com dificuldade. Ver Deus num Simeão velho, numa Ana cega. Ver Deus num Estevão sendo apedrejado. Ver Deus num Paulo. Ver Deus nesse e naquele. Mas você tem que ver onde ele está, porque ele foi desvelado para nós.
Deus sempre tem, em cada era, tem se escondido por detrás de um véu em todas as eras. Bom, desde logo, ele diz que é todas as eras. Era Deus que estava escondido atrás de véu. Mas ele tem sido Deus o tempo todo. Amém. Porém, ele se manteve escondido do mundo e se revela ao seu eleito. Não plural, ao seu eleito individual. Não é coletivo. Mas Deus vai revelando para um e para outro, e para outro, e para outro, para outro. Eu estava dizendo para um pastor ontem, disse, irmão, quem tem a chama, quem tem o fogo, ele pode acender outro fogo, mas quem não tem nada, não acende nada. Mas veja na Bíblia, os candelabros, quando eles eram acendidos, pegava o fogo de um e passava para o outro, pegava daquele e passava para o outro. E quando o Espírito Santo desce num homem, numa mulher, ele quer passar esse fogo para outro, ele tem que levar esse fogo para outro, mostrar que Deus está ali, que aquilo é verdade. Quando você saiu da denominação por causa da unicidade, por causa de um profeta, você tinha prazer de visitar os seus amigos denominacionais para mostrar que Deus tinha enviado um profeta, que aquilo era verdade. Você não tinha vergonha, você tinha o maior prazer de anunciar que Cristo agora tinha abrido os seus olhos para ver. Mas chegou a hora também de nós sermos ungidos para falar que Cristo está vivo, caminhando mais uma vez entre nós, vindicando a sua palavra. E não ter vergonha disso. Porque sempre, irmão, todo povo que Jesus usou, que Jesus abençoou, o diabo jogou um nome sujo neles. Porque essa palavra cristãos, na época que ela foi usada, não foi usada de bons olhos, não foi usada de boas maneiras, foi já usada com um tom, uma palavra pejorativa, porque eles eram seguidores de Jesus. Em outras palavras, esse aí é cristão, viu? Em outras palavras, deixa de lado aí. Agora, o diabo viu que pegou e que foi maravilhoso, quando nós nos identificamos com o nosso Criador, o nosso Salvador, então agora até o diabo tornou cristão. Porque ele não tem nada próprio mesmo, ele tem que importar tudo, ele tem que pegar tudo de Deus. Então nós temos que ser excomungados também. E não importa, porque nós sabemos que esse é o preço. Esse é o preço. Ele diz assim, e se revela ao seu eleito, como os apóstolos naquele dia. Agora, isso era Deus falando em Cristo. Amém? Isso era Deus falando em Cristo. Agora, o homem sempre tem sido a natureza do homem, ele tem buscado ver fisicamente esse Deus. Ele quer ver Deus, fisicamente. Ele sempre tem desejado vê-lo. O homem tem feito criaturas que se pareçam com ele. Eles imaginam os índios adoravam o sol. E nós encontramos na África diversas formas de animais, assim por diante. As colunas totêmicas no Alasca, e diversas formas em que eles pensam que esse Deus está. Como Paulo falou ali em Atenas, aquela vez, no Monte de Marte. Ele disse que eles eram supersticiosos quanto a esse Deus desconhecido, que eles sabiam que estava ali, contudo não o conhecem. Agora, o diabo conseguiu esse êxito. Colocar um homem como santo, um homem como Deus, infalível. O diabo conseguiu para os seus seguidores. E nós? Onde é que está o nosso Deus? Satanás fez o mundo crer que um homem levantado ali é Deus. E o profeta diz, ele para uma guerra se ele quiser. Ele tem autonomia para isso. Ele não pode parar porque ele é do diabo. E o diabo tem o prazer na morte. É o trabalho dele é fazer essas coisas, mas eles conseguiram. E nós precisamos ver também Deus encarnado no homem. Precisamos ver onde Deus está escondido. Porque eles conseguiram fazer isso. Você acha que Deus também não fez?
Amém. Agora, alguém disse outro dia, o ministro Batista lá em Tucson, como o senhor pode dizer que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa? Eu disse, bem, é muito fácil. Se você simplesmente deixar a sua própria opinião e ir embora e considerar os termos bíblicos disso, só isso. Se você deixar a sua opinião, você vai entender que Jesus é Deus. Porque senão, você vai estar lá. Mas ele orou ao Pai. Ele estava no Getsemane. Ele estava orando ao Pai. Lá no Calvário, ele disse, por que me abandonaste? Claro, você vai achar muitos motivos para ver a segunda pessoa ali. Mas se você é revelado, você vai ver que ele era Deus. Se você deixar a sua opinião embora e considerar os termos bíblicos disso, eles são o mesmo ser. Deus é espírito, Jesus é o corpo em que ele estava velado. Vê? Eu disse, como em minha casa, para minha esposa, sou seu marido, e eu tenho uma filha jovem, Rebeca, sou seu pai, e eu tenho um neto, e seu nome é Paul, sou seu avô, sou marido, sou pai, sou avô. E minha esposa não tem direito sobre mim como pai ou avô. Ela tem direito sobre mim apenas como marido. E minha filha não tem direito sobre mim como marido ou avô. Ela é minha filha. Vê? Contudo, todas essas três pessoas são a mesma pessoa. Vê? Assim é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São simplesmente os direitos da dispensação. Como ele queria se manifestar. Ele usava um véu, ele usava uma máscara, ele usava uma forma como ele queria se manifestar. Porque ele pode se transformar ou não pode? Ele pode se transformar no que ele desejasse ser transformado. Ele falou através do vento, ele falou no torvelinho, ele falou na voz de um anjo, ele falou na voz de um homem, ele falou de diversas maneiras, porque ele tem como fazer isso. É que nós, na nossa mente de canário, como diz o profeta, nós queremos rotular a Deus como um ser, como nós. Ele saiu do trono, o trono ficou vazio. Como se Deus fosse um objeto, como nós. De repente você vira uma esquina, eu não te vejo mais. Não, qualquer esquina que você virar, Deus vai estar lá. Qualquer profundidade que você entrar, Deus vai estar lá. Qualquer altura que você for, Deus vai estar lá. Qualquer lugar que você olhar, Deus vai estar lá, porque Deus enche o céu e a terra. Mas para que você possa vê-lo fisicamente, ele se escondeu através de um véu. No Velho Testamento, o véu era Moisés, o véu era Josué, o véu era Davi, era Salomão, o véu era William Branham. E agora? Cadê onde ele está agora? Porque ele está atrás de um véu. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu nunca li que Jesus é o mesmo ontem, em 1963, e depois só eternamente. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem e hoje. Ele era ele em 63, ele é ele em 2000, ele é em 2010, ele é o mesmo em 2013, tem que ser o mesmo hoje, o mesmo Jesus. Mas ele está escondido atrás de um véu. Esse véu é que está trazendo o problema. O véu é que é o problema, porque não consegue ver o que está por detrás. Deus se transformou, muda a sua forma. Se você notar aqui em Filipenses, ele diz, não tendo por usurpação, mas tomou a forma de homem. Agora, a palavra grega aí para essa forma, eu estive dando uma olhada nela ontem o dia inteiro, tentando pensar profundamente o que ela era. Eu encontro vem com esta palavra emorfe, soletra emorfe. Então, ele, quando se deu o emorfe,
Isso significa que ele mudou a si mesmo. Ele desceu. Agora, a palavra grega aí significa isso. Algo que não podia ser visto, ainda que estivesse ali. E então foi mudado e o olho pode captá-lo. Está ali, mas não podia captar. Aí Deus disse, eu vou fazer você ver quem que é. Como Elias estava em Dotã, veja, o servo não podia ver todos aqueles anjos ali em volta. E Deus apenas mudou. Não que trouxe os anjos para baixo, mas ele mudou a visão do servo. E ali estavam os montes cheios de anjos e fogo, e cavalos de fogo, e carro de fogo, e tudo em volta de seu profeta. Veja, ele mudou a visão. A coisa já está ali. Não vai descer. A coisa já está ali. É que nós seguimos a mensagem, nós cremos em Elias, mas como Geazi. Damos água para Elias, ajudamos a carregar o bordão de Elias. Onde ele vai, nós vamos com Elias, e tudo, mas na hora do sobrenatural, não, eu tenho que ver naturalmente. Mas o profeta disse, os anjos já estavam no monte. Apenas precisava abrir os olhos. E agora, é o que Deus está fazendo com o seu povo. Não que é diferente dos dias de irmão Brana, mas nós não víamos. Mas agora o próprio Espírito que estava lá, está abrindo nossos olhos para ver o que está ao nosso redor. Porque aquilo que estava ao redor do mensageiro, o irmão Brana, agora tem que estar ao redor da esposa, da igreja, da noiva, tem que estar conosco agora. Só que nós não víamos, não. Nós estávamos como Geazi. Oh, meu Deus, que problema, que dificuldade, e toda essa coisa. O Eliseu disse assim, Senhor, tem misericórdia. Esse camarada anda comigo aqui dia e noite, pesca comigo, onde eu vou ele está junto e não vê nada. Se o Senhor fizer um milagre, abrir os seus olhos, eu rogo que o Senhor faça um milagre. Quando ele olhou, disse, meu pai, cavaleiros, olha, como os montes estão fumegando, cavaleiros de fogo, cavalos de fogo, anjos por todo lugar. O que era isso? O que está acontecendo agora é Deus, cada culto, cada mensagem que você lê, cada Bíblia que você lê, é uma gotinha do colírio de Deus abrindo teus olhos para ver o que Deus está fazendo agora entre nós, o seu Espírito trabalhando entre o seu povo. Você não via, mas agora você está vendo. Eu sempre ouvi, mas agora eu vejo. Jó era um crente por muitos anos, um crente, mas nunca tinha visto Deus. Mas chegou um dia que Deus disse, e levou ele a uma situação que ele disse, eu cria, mas agora eu vejo. Agora é o tempo de ver, porque crer, nós já cremos desde que nós aceitamos a mensagem. Agora é o tempo de nós vermos aquilo que nós cremos. Deus manifestado em carne, Ele sendo o mesmo hoje, cumprindo seus compromissos, trazendo a sua palavra, mostrando quem Ele é, da forma que Ele é. É isso que Ele está fazendo hoje. Ah, são um bando de fanáticos. Um fanático, não. Se isso é fanatismo, deixa eu com o meu fanatismo. Que Mombrana disse, quando chamaram de louco, Mombrana disse, se você chamar isso de louco, deixa-me na minha loucura, porque eu quero ser louco todo o tempo. Porque se isto é loucura, eu nunca quero voltar mais a ser são. Eu quero continuar louco, porque essa loucura tem me deixado mais feliz, mais crente, mais consciente, mais responsável, mais alegre. Eu canto com alegria, eu oro mais, eu estou muito mais apegado a Deus do que antes, então deixa nós na nossa loucura. Então, isso que estou tentando dizer é que esse Deus que sempre foi, está aqui. Não lá. Esse Deus que sempre foi, está aqui. Um dia, Mombrana estava testificando da semente da serpente para um ministro, e falando, mostrando na Bíblia, o ministro falou para ele assim, e onde ela está hoje? Mombrana disse, eu fiquei todo embaraçado naquela hora. Disse, eu não sabia como dizer para aquele ministro aquilo. Aí ele ouviu uma voz que disse assim,
diga para ele que está aqui. A irmã Branda, sem saber, disse, está aqui. Ah, está aqui. Mas ele não sabia. Estava falando com ele. A serpente estava por trás de um véu, que nem o profeta conseguia ver que estava atrás daquele véu. Mas quem tem profeta, tem anjo, ministradores. E aquele anjo veio e disse, diga para ele que está aqui. Ele está aqui. Estava na frente dele. Por isso o profeta diz, esse Cristo que nós estamos falando, sempre foi, está aqui. A única coisa que ele fez, quando ele se tornou homem, ele mudou a sua máscara. Vê? Esse Morfe, ele mudou a si mesmo daquilo que ele era para aquilo que ele é. Ou sua máscara, um outro ato, mas o mesmo Deus. O mesmo Deus. E assim é Deus. Ele mudou a si mesmo de uma coluna de fogo para se tornar um homem. Amém? Olha a coluna de fogo lá. Depois ela sumiu. Onde é que ela estava escondida? Aonde que ela foi? Não, esse aqui é filho de Charles e ela é Brana, é verdade. Estava falando com o Neville esses dias sobre a primeira vinda. Não havia nada que parasse diante de Jesus. Nasceu de uma virgem, sem pecado, nunca mentiu, nunca cobiçou, nunca fez nada que manchasse a sua vida. A Bíblia diz, nunca se achou maldade nele, ele era santo. Não é verdade? Então ele olhava para o morto levantava, não precisava nem orar. Ele dizia para um doente, vai, você está curado. Não precisava nem orar, ele ia curado. Ele podia olhar para uma mulher pecadora e dizer, eu te perdoo também, você pode ir embora, está tudo certo, o diabo não pode fazer mais nada. Aquilo era perfeito. Mas o milagre maior é que nesse tempo da manifestação da sua segunda vinda, do Filho do Homem, agora, aquele mesmo que nasceu sem pecado, aquele mesmo Jesus, aquele mesmo Cristo que estava ali velado, naquele corpo ali, agora ele pega um homem pecador, filho de bêbados, um homem que desejou fumar, um homem que desejou prostituir, um homem que mentiu, um homem que como qualquer outro homem, aí Deus pega aquele homem nessa condição e torce ele, e torce para um lado e torce para outro, faz dele um vaqueiro, ele vai para o mato, ele sofre, Deus tira o irmão dele, outro irmão, o pai, Deus vai moldando aquele homem, trabalhando naquela massa, quebra e faz de novo, quebra e faz de novo, quebra e faz de novo, até que aquela massa chegou a compreender que ela precisava tomar forma de um mensageiro, de Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, quando Deus molda aquele homem e faz segundo a sua imagem, então Deus vem e entra naquele corpo agora e diz, agora eu vou provar para o diabo que um homem nascido em pecado faz as mesmas obras que eu fazia, mesmo que eu não nasci em pecado. Era Deus abrindo caminho para nós. Agora, aquele mesmo Deus que estava em Morfe, escondido num homem, e esse homem é tirado de cena, depois que ele une esse casamento, depois que ele une essa esposa, faz esse casamento entre a noiva e Cristo, então ele sai de cena, agora fica ela. Amém? E quem não crê que ela está casada, interessante, o irmão estava me citando, que o casamento sempre é na casa da noiva, nunca na casa do noivo. Não é verdade? Onde deverá ser o casamento nosso, então, a não ser aqui? Não é aqui que nós moramos? Então o casamento tem que ser aqui, nós somos a noiva. O casamento é aqui embaixo. Mas por não ver este ato do casamento, da união, mas como estava vendo o irmão me lembrando de uma cena algum tempo atrás, a noiva está casada? Tá. Então, aí mandou tocar a marcha nupcial. Aí pegou uma irmã e falou, vem cá, irmã.
Cadê o seu noivo? Não está aí? Como é que pode uma noiva casar sem o noivo? Que é o que eles dizem, mente carnal. Sabe por quê? Porque o único homem que pregou tempo de colheita, pregou a estatura de um homem perfeito, pregou casamento e divórcio, pregou escolhendo uma noiva, foi o único homem, profeta, que pregou união invisível da noiva. É que você está procurando o casamento com seus olhos naturais, mas se você entrar no Espírito do Senhor, você vai ver que Ele veio sim, Ele veio para o casamento, só que Ele veio de uma forma invisível aos olhos de incrédulos, porque diz que seria revelado aos pequeninos, revelado aos eleitos, individualmente seria revelado. Eles estão olhando naturalmente e procurando esse Deus naturalmente, vão continuar procurando, porque eles nunca vão encontrar, porque eles nunca vão na manjedoura, eles vão nos palácios, vão nos grandes lugares, nas grandes catedrais, nos grandes grupos, nos líderes, nos missionários, nos grandes homens, não vai encontrar lá, mas vai encontrar lá numa manjedoura, lá numa pequena igreja, num pequeno povo, lá está Ele revelado. Porque essa mente carnal era a mente que Paulo tinha. Paulo nunca achava que matando aqueles renegados, aquele grupo de pobres, miseráveis, ele estava fazendo um favor para Deus, acabar com aquele grupo de fanáticos. Depois de Pentecoste, Paulo pensava que estava fazendo um favor para Deus, acabar com aqueles fanáticos, e ele não sabia que naqueles fanáticos, pobres, miseráveis, estava escondido o Criador dos céus e da terra, porque quando ele encontrou no caminho de Damasco, Jesus disse: Paulo, eu estou naquele povo, você está matando a mim, me perseguindo a mim, Paulo, porque não tinha revelação, não tinha conhecimento, e por falta de conhecimento você crucifica Jesus mais uma vez. Você vai pegar a pessoa errada por falta de humildade, de esquadrinhar as Escrituras, de buscar a verdade dentro das Escrituras, você vai crucificar. E Paulo disse: se tivesse conhecido o rei, esse rei da glória, nunca o teriam crucificado. O que nós estamos vendo hoje? Deixa essa loucura, ou deixa esse... É fanatismo? Graças a Deus. Eu estou tão feliz em ser fanático. Amém? Esse fanatismo está nos trazendo um privilégio. É um privilégio de conhecer coisas que você nunca imaginou. Mas Deus te colocou um plano e você está seguindo esse plano. Que entendam o que querem entender, o que não entendam. Aquela prima não queria saber se as suas primas entendiam que ela ia casar ou não ia casar. O problema delas não é problema meu. Eu criei nele, ele vai voltar mesmo. E ele veio me buscar aqui, eu vou vestir de noiva e eu vou esperar na hora certa. Ela era uma boba, uma besta. Ela era realmente uma renegada, uma pobre, miserável. Mas ela não se incomodou. Ela continuou trabalhando, economizando, fazendo vestido, costurando. E não só isso, irmão. Ela se vestiu. E eu acredito que não teve uma prima para pregar um botão naquele vestido, porque ela não precisava de ajuda, ela não precisava de coisa de suas primas mundanas para construir o seu vestido, não. Ela simplesmente, com o seu próprio esforço, ela fez o seu próprio vestido, só que quando o noivo chegou lá para tomá-la, ela já estava vestida. E nós vamos construindo e se vestindo desta maneira, pela graça de Deus. É assim, diz o profeta. Ele mudou a si mesmo de uma coluna de fogo para se tornar um homem. Logo mudou a si mesmo disso de volta no espírito novamente. Ele veio, tornou homem, voltou no espírito novamente, para que ele pudesse habitar no homem. Amém? Porque se ele continuasse no corpo físico dele, ele não podia. Mas ele veio, tornou-se homem, mudou a si mesmo, disse de volta no espírito novamente, para que ele pudesse habitar no homem. Deus representando no homem o que ele realmente era. Jesus Cristo era Deus representando no homem, em um homem, em um homem. É isso que ele era.
ele mudara da coluna de fogo, e então entrara, a qual era um véu no deserto, que escondia Deus de Israel. Moisés viu a forma de seu corpo, mas realmente ele estava escondido o tempo todo atrás dessa coluna de fogo, a qual era o Logos que saiu de Deus. Agora, nós encontramos aqui, desde Pentecostes, Deus não está representando no homem, ou representa. Agora ele está representando através do homem. Vê? Ele estava representando em um homem, então, Jesus. Agora ele está representando através do homem, que ele escolheu do homem, que ele escolheu para este propósito. Não dos homens, do homem, que ele escolheu para cumprir esse propósito. Quem que escolheu? Quando William Branham nasceu, ele já foi escolhido desde do ventre da sua mãe. A coluna de fogo acompanhou desde o seu nascimento, porque ele tinha que ser esse homem que cumpriria esse propósito de Deus e esconderia esse Deus. Deus na forma de homem, ele mudou a si mesmo da forma de Deus para uma forma de homem. Amém. Ele veio em 3 nomes. Nome de filhos. Ele veio no nome do Filho do Homem, Filho de Davi e do Filho de Deus. Nome de 3 filhos. Agora, ele veio primeiro no Filho do Homem, porque ele era um profeta. Agora, o próprio Jeová chamou Ezequiel e os profetas Filho do Homem. E o que tu vês? Jesus nunca se referiu a si mesmo como Filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo como Filho do Homem, porque as Escrituras não podem ser quebradas. Porque ele só podia ser filho de Deus através das eras. Através das eras, ele cumpriria o seu segundo papel, filho de Deus, através das 7 eras da igreja. Assim como ele não podia ser o filho do homem para operar nas 7 eras da igreja, teria que sair o ministério do Filho de Deus para dar entrada ao ministério do Filho do Homem. Ele tinha que sair de uma forma para entrar em outra forma. Ele teve que sair de Filho do Homem para entrar na forma do Filho de Deus, para dar continuidade. Quando ele termina o tempo de mediação, quando ele termina o seu tempo ali, ele volta agora como Filho do Homem. Amém? É o que o profeta disse. Mensagem ao nascer do sol, ele disse, veja, quando ele saiu da forma de Filho do Homem e entrou como Filho de Deus, aí ele é intercessor. Ele começa a trabalhar através das 7 eras da igreja. E no Velho Testamento, o sacerdote, ele entrava para oferecer o sacrifício com o sangue nas suas mãos. Através das 7 eras, Jesus tem um sangue para representado ali, para a purificação dos pecadores. Através das 7 eras, ele cumpriu esse ministério. Mas quando aquele sacerdote entrava ali, e ele, então, oferecia aquele sacrifício no lugar santíssimo, ele tinha uma corda amarrada na sua perna, no seu pé, porque se ele entrasse e ele não tivesse aprovado por Deus, ele morreria de trás do véu e só poderia ser arrastado pela corda. Mas quando ele saía de trás do véu, e a congregação via que o sacerdote voltava, eles glorificavam a Deus, porque o sacrifício foi aceito por Deus, seus pecados foram perdoados. Jesus, como sumo sacerdote, Hebreus 7, Jesus, como sumo sacerdote, entrou no ministério intercessório de sacerdote, subiu ao céu, é assentado à destra de Deus, intercedendo, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, intercedendo por nós. Quando termina as eras, quando os eleitos são chamados, então, o que acontece? Ele tem que voltar de lá. Por isso, no Monte Pôr do Sol, ele abre a cortina e mostra só a sua cara lá. Em outras palavras, ele disse, foi aceito, estou aqui de volta. O sacrifício foi aceito. Amém? Ele intercedeu por nós. O profeta diz, desde o seu primeiro pecado até o seu último pecado, Jesus já pagou o preço por ele e já foi aceito por Deus. E ele voltou para dizer assim, tudo foi consumado. Tudo está feito.
Não há mais nada a questionar. Volta e mostra somente a cara e fecha de novo a cortina. Onde é que você vê ele depois? Aí, se você quiser ver ele, você tem que ver ele atrás do véu. Porque ele se esconde atrás de véu de carne. Aí você diz, e a intercessão? Pensa bem. Onde é que está teu pai e tua mãe que não é salvo ainda? Quem está intercedendo por eles agora? Onde é que está a intercessão por eles agora? Quem pôs os filhos de Noé na arca? Foi a intercessão de Noé. Sabia que eles precisavam de salvação. O profeta diz, a fé de Noé colocou seus filhos na arca com as suas noras. Nós também podemos fazer o mesmo. Nós podemos pôr a nossa família na arca também, pela mesma fé que tinha Noé. Nós tendo fé, nós coloca ele, é nós. Por quê? Porque Abraão disse para o próprio Deus, Senhor, tu vai destruir a Sodoma? Ele disse, vou. Ele disse, mas se tiver 50 lá dentro? Questionando Deus, como se ele soubesse mais do que o próprio Deus. Se Deus disse que ia destruir, e vem Abraão e diz assim, mas se tiver 50? Disse, Abraão, se tiver 50, eu não mato, não vou destruir. E ele vai indo. Sabe por quê? Sabe quem é que Abraão queria salvar de Sodoma? Eram os sodomitas? Não, para eles não tinha misericórdia mais. Abraão sabia que havia um parente dele, havia um Ló, e ele era um crente. Ainda que não era um crente verdadeiro, era um crente morno, mas ele era um crente. E Abraão queria salvar o seu sobrinho que estava lá com a sua esposa e suas filhas. E esse Deus que está em nós hoje também, está nesse povo, também está preocupado com seus familiares, intercedendo por eles. Senhor, o fogo está para cair, mas Senhor, se tiver mais um lá, não, se tiver mais um, eu não vou destruir. Eu tenho que tirá-lo de lá primeiro. E Deus cumpriu o seu compromisso. Quando saiu Ló, pela intercessão de Abraão, o fogo caiu em Sodoma. Amém. Já estamos terminando. Não pode haver nada quebrado nas Escrituras. Cada palavra deve ser assim. É dessa maneira que eu creio. E é dessa maneira que você crê também? É dessa maneira que ela tem de ser. Não porque eu creio, porque ela é a palavra de Deus. Amém. Ela é a palavra de Deus. Então, se nós pudermos crer em Deus, se nós pudermos ver Deus operando atrás desse véu hoje, porque o William Branham já foi. O William Branham não fará mais nada. Seu tempo terminou. Mas tem uma promessa, que o que estava nele está num povo agora. E esse povo tem uma comissão de dar continuidade àquilo que começou lá. Por isso o Mombrana disse, eu sei que vocês não estão vendo isso agora, nem eu estou entendendo isso bem agora. Mas nós chegaríamos a entender, porque ele prometeu que nos revelaria, todo o mistério seria revelado para nós. Amém? Amanhã nós vamos continuar, se Deus quiser. Vamos ficar em pé. Nosso agradecimento à igreja presente, à igreja que me ouve através da internet. Deus vos abençoe. Eu creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E amanhã, a partir das 17h30, a escolinha com as crianças. Alguma irmã se prontificou aí para dar aula para as crianças? Outra irmã? Levante a mão. Quem? Apareceu outra irmã? Parágrafo. Tá. Eu leio amanhã. Eu tenho essa aqui, amanhã eu leio. Super sinal, né? Tá bom, pode deixar que amanhã nós vamos ler. Já está marcado para amanhã já. Se não, se aparecer, fica a teu cargo. Senão a Ruth vai nos ajudar amanhã, mais uma vez, 5h30, dando uma escolinha para as crianças. Ela pode chamar outra irmã para ajudar, se for necessário, né? Ou um diácono, que seja, né? Eu creio que eles vão ficar felizes. E nós vamos conversar com as mães agora, depois dessa reunião, as mães que têm crianças no berçário, que tem criança no santuário.
crianças aí de seus 7, 8 anos para baixo, 10 anos, 9 anos, que você precisa de cuidados. Então, o diácono vão fechar a porta, vocês vão ficar aqui, nessa parte aqui, nós vamos conversar com vocês. E a igreja de Toledo nos acompanhou, Deus abençoe. Irmão Guedes e família em Cascavel. O irmão Luiz, a irmã Sara, a irmã Cida, irmão Weber em Cascavel. Irmã Guiomar, irmã Maria em Guaíra. Irmã Lindalva em Guaíra. Irmão Paulo Castilho em Pinhais. Irmão César, irmã Rutileia em São José dos Pinhais. Irmão Eliel, irmã Maiara em Toledo. Irmão Aparecida, irmã Zilda, irmão Samuel em Cosmópolis. Irmão Gerson e família em Ferraz de Vasconcelos. Irmão João e irmã Otília em Ferraz de Vasconcelos. Irmã Flávia, irmã Carol, irmão Gilmar e Maísa em Indaiatuba, irmã Creuzeli, Gilvana e Cristian em Indaiatuba, pastor Valdir Alves em Mogi das Cruzes, nossa saudação para eles lá, né? A irmã Sara e família em Mogi das Cruzes, irmão José e a irmã Inês de Mogi Guaçu, irmão Josias e família em São Paulo, irmão Abraão, a irmã Sandra, a irmã Ana Lídia em Gravataí, falar em Gravataí. Dentro de uns dias eu estou indo lá visitar os irmãos ali, a irmã Sandra e as irmãs ali, né? No Rio Grande do Sul. Irmão Tiago, irmã Ada, irmã Rosane em Novo Hamburgo, irmã Neide e irmão Adão em São Leopoldo, irmão João Lima em Camboriú, irmão Hélio, irmã Raquel, irmão Elias, irmão Eliseu em Florianópolis, o irmão Eliseu Silva e Jonas em Joinville, irmão Antônio Barabas em Turvo, irmão Elifas, irmã Mônica em Macaé, irmão Ricardo e irmã Esther em Belo Horizonte, irmã Ágata e Estevão em Belo Horizonte, irmã Simone em Belo Horizonte, irmã Nívia, irmã Nádia, irmã Ana Rosa e Nerci em Rio Manso, Minas Gerais, irmão Jamerson e Alessandra em Sabará, irmão Davi, irmão Emanuel e Emanuel em Sabará, Vandir em Campo Grande, irmão Marcos e família também, e Marcos, Maia e família. Eu creio que foi o irmão João que nos escreveu o e-mail, nós respondemos para ele. Deus abençoe. Nós estamos à disposição através da página, onde você pode nos escrever, e aquilo que nós pudermos ser de ajuda, com certeza estaremos aqui para ajudar cada crente a caminhar nesta hora, nessa luz do tempo do fim. Que Deus vos abençoe. Vamos levantar nossas mãos. Pai Celestial, muito obrigado por esta oportunidade, por estar aqui, pelo Senhor nos conceder o privilégio de ouvir a Tua voz, ver a mensagem vivificada, nossos corações alegres, nossas vidas tomadas pela Tua presença, Pai. Pedimos que o Senhor nunca nos deixe sozinho. O Senhor é o sol que ainda brilha, o Senhor ainda é a razão de vivermos com alegria, o Senhor é ainda a certeza de que não seremos decepcionados nesta hora do tempo da tarde, Pai, porque o Senhor prometeu que estenderia suas mãos e nos faria passar pelo vale da sombra da morte, e o Senhor tem estado conosco, Pai. Que nesta noite a Tua palavra tenha um efeito benéfico na vida de cada crente, ouvinte que participou conosco. Que Teu Espírito Santo continue iluminando e abençoando, não somente o corpo físico, já que isso também é uma promessa, mas abençoando o corpo espiritual, a alma de cada crente, alimentada pela Tua palavra. Pedimos essas bênçãos, Senhor, e que amanhã possamos voltar aqui na disposição do Senhor para Te adorar e Te servir. Nós pedimos, crendo em nome de Jesus, que o Senhor continuará sendo a nossa vitória. Despede o Teu povo em paz, guardados neste caminho, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe. Abraço um outro enquanto o irmão Paulo canta, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.